bênção sobre mim. É isso aí, galera que se liga aqui no Papo VP. Já estamos no ar aqui pela Rede TV Canal 29, meu amigo Pierre tá aqui comigo. Beleza, Pierre? Galera aí, negão, tudo beleza com você, meu irmão? Minha amiga Tarsila, Naldão, tudo beleza? Olha só, o programa hoje tá pra cima, tem muita coisa boa. Tem matéria, uma matéria muito abençoada de uma ação social, uma igreja que fizemos, nosso querido, né, Pastor Heber, a Igreja Batista da Oração. Você não pode perder essa matéria porque ela tá muito boa. Meu amigo, hoje ainda você vai ver umas perguntas. O Negão foi pra rua hoje, hein, Negão? Pressão. Rapaz, o Negão, tá todo mundo virando repórter, tá todo mundo... O negócio tá profício aqui. E tem uma atração musical que você não pode perder. Fique ligado porque nós só estamos começando. Chama o vizinho, chama a avó, chama todo mundo pra assistir o Papo VP, porque estamos no ar, Negão. Papo VP, segura aí que já já a gente volta, Negão. Foi embora, fica aí. Grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque eu sou aqui. Se eu quero te adorar. Jean, antes da gente entrar nesse bate-papo bacana que tem hoje, vamos conferir uma matéria na igreja do nosso querido Pastor Heber Trigueiro. Mandar um abraço pro Pastor Heber, né? Nosso amigo. E Igreja Batista da Oração fizeram uma ação social que, olha, de tirar o chapéu, o VP foi lá, porque para que você entenda que as coisas estão andando. As coisas, a gente acha que nada está acontecendo, que as coisas não estão acontecendo, mas estão, queridos. Então, nós vamos conferir uma matéria de uma ação social tremenda e vale como espelho para todas as igrejas, ONGs, enfim, todo mundo para se espelhar em algo interessante como esse, né, Jean? Deve ser copiada e ampliada em todos os lugares. Em todos os lugares. E olha, não tem iniciativa de política, de nada, meu irmão. É uma igreja evangélica agindo no âmbito social, o que é muito importante, tá? Independente de igreja, o que eles fizeram foi muito tremendo. Vem foi daqui, né? De coração. Daqui. Então, chama a matéria aí, roda o VT que você vai conferir agora. Então, gente, hoje a gente está aqui na Igreja Batista da Adoração, uma ação beneficente, numa ação social para a comunidade de Castanhal. E hoje eu vou falar aqui com um dos organizadores do evento, o Júnior. Tudo bom, Júnior? Paz. Júnior, diz pra gente como é que surgiu a ideia desse evento. Olha, a princípio surgiu no coração de Deus, com certeza, porque foi gerado no nosso coração de realmente estar abençoando a população de Castanhal com corte de cabelo, com nutricionismo, com a verificação de pressão. E com isso nós colocamos em prática, oramos a respeito disso e graças a Deus aí Deus está agindo, pessoas estão vindo para cá. Então, na verdade, nós estamos servindo a população e fazendo realmente aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, e que nós devemos servir o nosso irmão, né? Júnior, essa é a primeira ação social da Igreja Batista da Oração? É a primeira de muitas que virão ainda, né? Com certeza essa aqui realmente é a primeira e nas próximas que virão nós vamos estar fazendo nos bairros, né? Para estar abençoando os bairros mais carentes de Castanhal, porque realmente esse é o propósito da igreja aqui na terra, de estar abençoando, de estar servindo, de estar levando a palavra de Deus, de estar realmente ministrando, falando aquilo do amor de Deus para muitas pessoas que ainda não conhecem a palavra e não conhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, enquanto os pais estavam lá fora, né, medindo suas pressões, cortando o cabelo, tendo todo um atendimento especial com a galera aqui da IBA, as crianças estão aqui dentro se divertindo, afinal hoje é dia das crianças, né? E hoje a gente está aqui com a Fernanda, que é a organizadora, né, do evento aqui com as crianças. Fernanda, quantas crianças tu estimas que tenha mais ou menos aqui hoje? Olha, eu acho que hoje tem umas 50 crianças aqui. É verdade, aí a galera tá se divertindo. Qual é o propósito de vocês aqui? Tem teatro? O que a galera tá... O que tem aí pra criançada fazer? Olha, hoje nós vamos fazer mais assim, um lazer para eles. Hoje é para brincar mesmo. Tem a palavra, claro, né? Hoje a gente vai falar sobre a
a vida de Jonas, o que eles devem fazer. Mas dentro de tudo isso tem brincadeira, tem lanche, vai ter pintura. Isso é mais para eles se divertirem mesmo. Dia das Crianças, né? Além dessa ação social, vocês desenvolvem outros trabalhos com crianças também aqui na igreja? Na igreja tem, durante o domingo tem a salinha que nós trabalhamos também com as crianças da igreja, outros visitantes, e tem também a EBF, alguns eventos de vez em quando vai surgindo, aí a gente vai fazendo, evangelizando, crianças mais assim, para evangelizar mesmo, mostrar a palavra, mostrar o caminho, né, que é Jesus. É isso aí. Então, hoje a gente fica por aqui, né, com a criançada, com a ação social da IBA. Espero que você tenha curtido a matéria. E é contigo aí no estúdio, Igor. Tchau, tchau. Rapaz, que interessante essa matéria, hein, Jean? Estavam falando sobre isso agora, antes de chamar a matéria. Que legal, né? Tinha nutricionista, galera toda trabalhando ali. Tava medindo pressão, né, Tarsila? Muita coisa boa lá, Tarsila. É verdade. O pessoal, a população foi bem atendida, né? É uma ação social da igreja, mas que não atendeu só o povo evangélico, mas a população em geral também. Aproveitei até para medir minha pressão, Igor. Mediu a pressão? Tava boa a pressão? Tudo normal, 12 por 8. É, porque aqui é pressão o negócio, né? E Tarsila, muita gente envolvida, legal, né? Muita gente envolvida, muita gente foi atendida. Realmente foi uma bênção essa ação social promovida aí pela IBA. É interessante isso, Jean, que a gente percebe a igreja no âmbito social, trabalhando, não só chegando e evangelizando, mas tratando realmente aquilo que as pessoas precisam, né? Necessidade, né? Levando a sério aquilo que está escrito na palavra, que aquele que pode fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ou seja, se a gente não se posiciona e ajuda as pessoas, a gente está em pecado. Tem muita gente que pensa que pecado é fazer o que Deus fazer o que Deus não mandou. Mas também é não fazer o que Deus mandou. Interessante isso, viu? Então a gente... Ficar apático, acomodado, também é um tipo de pecado. Tá na minha mão calçar aquele que está descalço, eu tenho que dar o calçado. Tá na minha mão alimentar o faminto, eu tenho que fazer. Isso é ser igreja. Podemos ver ali nutricionistas que fazem parte da igreja, pessoas talentosas que compõem um corpo de igreja, né? E trabalhando em prol do próximo. Isso é interessante, né? Isso vai de encontro com o que a gente canta. Então, se a gente canta que tudo que eu tenho é teu, Senhor, então os meus talentos estão dentro disso. Eu tenho que usar o que eu sei para poder deixar pessoas melhores, fazer pessoas crescerem, fazer pessoas progredirem. Se eu tenho essa oportunidade de fazer o bem, eu tenho que fazer. Até porque os talentos que nós temos exatamente veio de Deus. E é interessante o que o pastor Silas Malafaia fala muito sobre isso, é que a igreja, no âmbito social, ela restaura, tipo aquele trabalho que nós mostramos do Marcelo, restaura pessoas para a sociedade. Então ela age no meio social e ela faz um trabalho que era para o governo fazer. Então a igreja, no âmbito social, ela trabalha também, né, Jean? Então, ótimo exemplo, quero parabenizar os idealizadores, coordenadores, todo mundo. Júnior, né? Júnior estava lá, nosso querido amigo Júnior, pastor Heber, toda a igreja Batista da Oração, parabéns pelo trabalho. E nós, Verdade Prática, e então você que está me ouvindo, me assistindo nesse momento, de outra igreja, de ONG, de outra religião, meu irmão, vamos copiar essa ideia, porque vale a pena, né, Jean? É um trabalho de cidadania terrestre e celestial também, não é? Muito bom, muito bem colocado. Celeste e terrestre. Muito bem, celeste e terrestre. É isso aí. Vamos fazer o seguinte, você que está me vendo aí, fique ligado rapidinho, porque olha, depois dessa matéria, ainda hoje nós teremos aqui uma atração, ó, fiquei com um negócio de social na cabeça. Musical. Socialmente musical. Uma atração musical muito abençoada daqui a pouquinho aqui com a gente. E vai ter ainda um Negão nas Ruas, um quadro novo, Negão. É nóis. Negão É boa. Negão nas Ruas, muito bem. E olha só, galera, lembrando que se você quiser fazer parte do Talentos da Terra, você que gosta do Papo VP, quer participar, você canta, você é de algum ministério, é algum talento aí escondido aqui da Terra ou da região, né? Mas aqui da Terra, entre em contato conosco no e-mail que está passando aí embaixo, ó, contato@verdadepratica.com.br. Vou repetir, contato@verdadepratica.com.br. Fique ligado aí que já a gente volta, a gente vai para um VT muito rápido e já a gente volta, Negão. Vamos de música, Negão. Já a gente volta. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha
rocha mais alta que eu sei pra onde vou. A minha pergunta é a seguinte: se Deus é bom e eu sei, eu tenho convicção que Ele é bom, então por que as pessoas sofrem? Essa é a minha pergunta. Qual é o nosso tema de hoje? Microfone, Jean. Isso. Nosso tema de hoje qual é, Jean? Posso falar? Pode? Qual é o tema de hoje? Calma, Deve. fazer Não? um chão. Não? Tem que fazer todo Não fala, negão. Tem que falar todo o clima, né? Todo o clima? Então vamos lá pro clima. Qual o clima... Clima não. Qual o tema de hoje? Dan, 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 dan. Uma das perguntas mais antigas da humanidade. Qual? Por que sofremos? Por que sofremos? Por que sofremos? Muito bem. Tema de hoje, por que sofremos? Vamos sentar, Jean? Vamos comentar um pouquinho sobre isso. O nosso tema está um tema muito abençoado. Negão, você está convidado a participar da Tarsila? Naldo, fique à vontade, viu? Interessante o nosso tema, por que sofremos, né? E muito interessante esse tema, ele está baseado. O texto base desse tema está no livro de Eclesiastes. Vai passar aí embaixo, meu amigo parceiro. Eclesiastes, no capítulo 9, verso 2 e 3. De 1 ao 3, né, Jean? Diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, e que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvarios no seu coração enquanto vivem, e depois se vão aos mortos. Muito bom esse texto de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão, né? Já no fim da sua vida, rei Salomão escreveu várias histórias de sabedoria no livro de Eclesiastes. E aqui, uma das coisas que chama atenção é que ele deixa bem claro que tudo sucede tanto ao bom quanto ao mal, ao justo quanto ao pecador. Já tem muita gente enganada hoje, né? Muitas vezes a gente se engana porque acha que servir a Deus, ou porque eu faço alguma coisa de bom, isso vai me isentar, me deixar blindado com a armadura de ferro, do homem de ferro, para o mal. Isso não existe, né, Jean? Uma coisa que precisa ser deixada bem clara, uma coisa que até eu comentei com a Tarsila aqui quando a gente começou, é que o próprio convite de Jesus já descarta qualquer historinha que o homem possa inventar. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome o seu travesseiro e me siga. Não, ele disse: tome a sua cruz. Então a cruz não é um objeto de conforto. Ela é um objeto de sofrimento, de humilhação. Então ele nos convidou a tomar a nossa cruz. Então já é... Só o convite de Jesus já mostra isso. E hoje em dia nós vivemos um tempo, né, onde tem tanta informação. Eu digo a nossa geração, né? Até parece uma frase que se repete muito, né? Estamos vivendo num tempo. Mas o que eu estou dizendo é que a nossa geração, a geração atual, está passando por um processo onde existe muita informação, mas pouca revelação. É interessante isso, gente, que você está falando, porque a primeira coisa que nós entendemos por que nós sofremos, porque nós somos humanos. Somos humanos. Com certeza. Não existe distinção. É interessante, até que a Bíblia fala, negão, que não existe... Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz. Não existe diferença entre mim e você. Não existe. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele me ama o tanto quanto ele te ama. E ele me ama o tanto que ele te ama, negão. Então, não existe aquela questão de um é bom, outro é mal. Todas as coisas estão debaixo do sol. Enquanto vivemos nessa terra, podemos passar por qualquer coisa. Não é isso, negão? Somos humanos. Exatamente. Não existe ninguém imune ao sofrer. Até porque o desconforto, ele não é bem aceito pelo homem, né? O homem, depois da queda, ele passou a sentir um desconforto dia por dia já. E todos os dias ele briga com ele mesmo por causa desse desconforto. Esse desconforto faz ele sofrer. O ser humano, na verdade, quando ele sofre, em sofrer, ele logo quer botar culpa em alguém, ou culpa em alguma divindade, culpa no vizinho, culpa no cachorro, Isso é desde Adão, culpa no diabo. desde...
Mas é importante sabermos que em Cristo, Ele nos faz um convite também, João, né, Giane? Ele fala assim, ó, que no mundo nós teríamos aflições. E aflições está relacionada a desconforto, né, meu amigo? Então, pelo amor de Deus, se nós somos seres humanos, já estamos sujeitos ao sofrimento. Tem uma história muito interessante de um cara que ele foi, um cristão, ele sentou-se na cadeira do barbeiro e o barbeiro começou a falar, você é cristão, é? Eu não acredito em Deus. Aí eles, por que você não acredita em Deus? Olha, porque se Deus existisse, não existiria maldade, não existiria guerra, não existiria sofrimento. Eles, não, mas Deus existe. Eles, não, Deus não existe, porque isso existe. De repente ele olha pela janela, esse cristão, e vê passando um mendigo, cabeludo, barbudo, e ele olha para aquele mendigo e disse, olha para aquele mendigo. Ele se levanta da cadeira, sai pela porta e diz assim, barbeiros não existem. Ele disse, mas como? Eu estou aqui. Não. Se barbeiros existissem, esse homem estaria barbeado e com o cabelo cortado. Muito boa. Então, o fato do sofrimento existir não isenta Deus, não deixa Deus perder a sua glória. Deus não perde a sua glória por causa do sofrimento. Em primeiro lugar, o homem é que trouxe o sofrimento para a terra. É porque, gente, se a gente for analisar isso aí, a Bíblia ela nos mostra, alguns sofrimentos, falamos isso na rádio outras vezes, mas a questão de Deus, ele não nos livra ele não nos livra de um sofrimento. Muitas vezes ele livra, mas muitas vezes ele não livra. Mas ele nos livra no sofrimento, o que é diferente, totalmente diferente. Ele permite que eu e você passamos, você, quem estiver nos assistindo, que passamos por sofrimentos para podermos crescer. Exatamente. E aí, lá dentro do sofrimento, depende de qualquer um, se é divórcio, se é enfermidade, sei lá do que é, dependendo qual é o sofrimento, aí ele nos abençoa e nos dá o livramento mas a gente tem que passar por isso. Aquilo que você falou anteriormente sobre Deus não faz acepção de pessoas, Ele não faz distinção entre as pessoas, mas Ele faz distinção de atitudes. A Bíblia não fala explicitamente isso, mas ela mostra com os homens da Bíblia. Em meio de uma geração, em meio a uma geração perversa, Deus achou um homem justo, Noé. Noé achou graça aos olhos de Deus, ou seja, Deus viu alguma coisa em Noé, uma atitude talvez de indignação. Eu sempre, eu gosto de uma frase que eu ouvi de um pastor, que a indignação é o espírito do reformador. Se não houver uma indignação com tudo que acontece ao meu redor, Deus não vai poder ver em mim algo diferente, ver um desejo de mudança. Então Deus precisa ver em mim esse desejo de atitude para poder agir no meu favor. Assim como Noé, tem a questão de Josué e Caleb, que estavam falando, né? A gente falou semana passada do relatório dos espias, né? Relatório dos espias. Então, de 12 pessoas que saíram para ver a terra, apenas 2 com uma atitude diferente. Pessoas iguais às outras, mas a atitude deles foi diferente. Então, Deus ele não faz distinção, diferença entre eu e você. Ele vai ver a nossa atitude. Isso que é interessante. Então, mas isso não livra do problema, né? O próprio Jó, vimos que Jó, ele passou, o homem de Deus, a Bíblia diz que o homem reto, em que irrepreensível. Ele sacrificava pela vida de seus filhos, dizendo, olha Senhor, eu estou sacrificando, não sei se eles pecaram, mas antes mesmo deles pecarem, eu já estou sacrificando. Ou seja, uma pessoa precavida até na oração. Imagina uma pessoa dessa passando pelo que passou. Então, sofreu e muito, meu irmão. Se a gente fosse colocar para os dias de hoje, o cara perdeu os filhos, o cara perdeu dinheiro, perdeu amigos, perdeu ovelhas, camelos, hoje em dia era carros, casas, perdeu tudo, dinheiro. Perdeu o carinho da mulher. Perdeu o carinho da mulher. Que a mulher chegou a dizer, amaldiçoa teu Deus e morre. Perdeu a própria saúde, meu amigo, ficou leproso. Imagina um negócio desse, negão. Então, Jó, um homem reto, sofreu. Então, o primeiro ponto, porque nós somos humanos. Segundo ponto, gente, que nós podemos falar, é porque Deus ele é soberano e faz o que quiser, meu irmão. Deus é soberano. Ele não deixa de ser Deus porque estamos sofrendo ou porque achamos que somos bons. Inclusive, no livro de Romanos, no capítulo 9, o livro de Romanos, não sei nem se está aqui, mas o capítulo 9 fala exatamente disso, que pode a criação, a criatura, eu e você, dizer ao Criador, por que fizeste isso? Não tem como. Ei, peraí. Senhor,
não gostei do jeito que tu fez aí. Muda aí, muda aí. Por que tu fizesse Poxa, assim? eu te sirvo, Senhor. Como é isso? Eu te sirvo, olha, eu doei meus bens. Poxa, Senhor, eu tô no programa, sabe? Poxa, Senhor, eu tô fazendo tudo isso. Por que isso tá acontecendo comigo? Não existe isso, né, negócio? Não, e o mais triste de tudo é que tem alguns lugares onde isso tem sido ensinado. Coloque Deus contra a parede. Deus tem que fazer o que você Deus pedir. já não é Deus, né, Jean? Ele é um Já empregadinho. Deus, ele não... Há lugares, Muito bem colocado. há lugares onde eles usam o dízimo como uma moeda de troca. Eles pagam 10, é como se eles estivessem pagando 10% e dizendo, Deus, agora eu mereço. Resolve os meus 90%. Exatamente. Muito bem colocado. E aí no livro de Jó, como estava falando, no capítulo 5, 17 e 18, diz: Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Ou seja, ele permite que as coisas aconteçam comigo e com você, mas se estivermos na vontade de Deus, estivermos orando e reconhecendo que Ele é Deus, Ele vai nos livrar. Ele mesmo vai nos tirar. Mas por que isso acontece? E se Ele não livrar, continua sendo Deus. Continua sendo Deus, muito bem colocado. Mas por que isso acontece, negão? Para que possamos aprender alguma coisa. Porque nós somos maus, segundo ponto, né, Igor, é porque Ele é soberano. Só o simples fato de Ele ser soberano, simples, não diminuindo, mas porque é simples para Ele. Ele faz o que Ele quiser, Igor. As formas de Deus agir para que nós possamos vir a ser melhor para Ele são muitas vezes absurdas, são incompreensíveis e não são aceitadas. Mas Deus age de várias formas para que o nome dEle seja glorificado em nossas vidas. O sofrer é um instrumento de Deus, já. A morte é um instrumento de Deus. A dor, até o ir embora de alguém pode vir a ser em Deus um instrumento de Deus, para que nele eu possa reconhecer que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu sou um daqueles que acredita que eu o amo, então não é que eu tenha que me conformar, Igor, ou aceitar, mas eu tenho que crer que por trás das lágrimas tem um Deus que me ama e o meu sofrimento também é para que Deus seja glorificado em mim. Tem até um ditado que diz assim, né? Nasci careca, sem dente e pelado. O que vier é lucro. Que vier é lucro. Então, se a gente for observar por isso... Faz sentido, né, gente? A gente nasceu... O homem, ele nasce o ser mais... Desculpa a expressão, mas o ser mais burro que existe. Ele nasce com HD zerado. Mas ele morre o ser mais inteligente. Muito bem. E isso tudo é o quê? Graça de Deus. É a mão de Deus. Igor, interessante que no Salmo 103... Eu creio que Davi estava passando por um momento difícil, né? Ele diz: bendize minha alma ao Senhor e jamais te esqueça de todos os seus benefícios. Então, mesmo que a gente esteja passando por qualquer situação que for, de sofrimento, Deus continua sendo o mesmo Deus soberano. E nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer de todos os benefícios do Senhor diariamente para as nossas vidas. Isso, Tarsila, é gratidão. Gratidão. Então, eu quero dizer para você, vamos segurar esse tema rapidinho aí, porque vai ter um intervalo já já. Mas antes do intervalo, eu quero dizer para você o seguinte, gratidão, que você estava falando muito bem, isso é gratidão. Eu costumo dizer algo, que a gratidão, ela é a espinha dorsal do cristão. A gratidão, ela é a coluna, ela é o fundamento do cristão. É isso aí, negão? Exatamente. Vamos de música já já. Olha, tem VT, o VT nós vamos agora. Hoje tem uma atração musical, tem muita coisa boa, negão. Vamos de música porque já não saia daí, tem a segunda parte do tema, muita coisa boa que nós vamos falar ainda hoje e tem um novo quadro, VP Responde, daqui a pouquinho você vai saber muito mais, não saia daí não, já a gente volta, negão. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar. Queria saber por que as famílias sofrem tanto, pai está matando filho, filho está matando pai. Essa é a minha pergunta hoje. Por que as famílias sofrem tanto? Porque sem fé é impossível ver a Deus. Sem fé, negão, é impossível, mas nós estamos aqui com muita fé, porque já estamos de volta com o Papo VP aqui na Rede TV, meu amigo Jean. O bate-papo tá uma benção. Eu estou aqui nas ruas de Castanhal e você sabe que o povo sofre muito. E eu quero saber da boca do povo quais as suas dúvidas acerca de tanto sofrimento. Vamos ver o que o povo perguntou pra gente, Igor? É nóis. A minha pergunta é a seguinte: se Deus é bom, e eu sei, eu tenho convicção que Ele é bom, então por que as pessoas sofrem? Essa é a minha pergunta.
Olha só, muito interessante, Jean, a pergunta dele. Falamos isso na primeira parte. Se Deus é bom, por que a gente sofre? Porque Deus é soberano e Deus resolve aí, Jean. A gente já comentou algumas coisas aqui. Pode ser uma lição de Deus. Porque somos humanos também. Porque nós somos humanos. É normal. Pode ser também algo que a gente já vai conversar. Pode ser uma escolha que eu fiz. Com certeza. Então, pode ser o Lucas com já certeza. falou isso hoje, né? Exatamente. Uma escolha que a gente faz muitas vezes. O estilo de vida que eu tô levando. Muitas vezes estilo de vida. Então vamos fazer o seguinte. Vamos para a segunda pergunta. O que a galera tá afim de saber aqui nas ruas de Castanhal, negão? Eu queria saber por que as famílias sofrem tanto. Pai tá matando filho, filho tá matando pai. Essa é a minha pergunta hoje. Por que as famílias sofrem tanto? Muito boa essa pergunta. Inclusive, eu quero até frisar aqui o seguinte. Olha, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, né, Jean? Então é interessante isso, porque o amor de muitos se esfria, multiplica a iniquidade e acontece que a pergunta do nosso telespectador aí que... Eu respondo com uma pergunta. Deus nos criou maus? Não. Deus nos criou num lugar ruim? Não. Colocou o homem no jardim do Éden. Todo dia se encontrava com ele, lhe deu uma adjutora, uma esposa, mas o homem decidiu desobedecer a ordem de Deus. Então, a causa de todo o sofrimento da humanidade é a desobediência. Desobediência. Então, ou seja, nós somos os culpados. Nós somos os culpados. Deus criou tudo perfeito. Ele é perfeito. Quando o homem se afasta de Deus, acontece isso com as famílias. E, infelizmente, pai mata filho, filho mata pai, e, infelizmente, por se multiplicar a iniquidade. Exatamente. Mas rola a terceira pergunta, outra pergunta que alguém em Castanhal, na rua, que o Negão entrevistou, que quer saber. Queria saber por que as pessoas que já têm uma vida voltada para Deus também sofrem. Tem pessoas que não frequentam a igreja e têm uma vida social muito bem, instável. Já pessoas que frequentam a igreja sofrem bastante. Muito interessante, porque as pessoas acham que estão, aqui já falamos sobre isso, acham que estão imunes, estão blindadas por frequentar uma igreja. Isso não é verdade, né, Jean? Eu vou dizer uma coisa, o Salmo 73 responde a sua pergunta. Asaf era um ministro de Deus, um homem de Deus, e ele começou a olhar para o lado e dizer, meu vizinho que não serve a Deus, ele continua bem, está vivendo bem, o que está acontecendo? Aí ele entra na casa de Deus e ele percebe o fim. Então não é o começo nem o meio. Às vezes seu vizinho começou bem, o meio dele está bem, mas e o fim? Então, o céu, aqui é difícil, mas o que conta é a aposentadoria. Aposentadoria, interessante. Porque o que acontece aí, Jean, também, o que ele quis saber, a pessoa que vive, por exemplo, na igreja. Né? Sim. Vive na igreja, vive ali buscando a Deus, voltada para Deus, por que ela sofre? Repito aquilo que eu disse. Jesus não convidou para a gente tomar o nosso travesseiro. Ele nos deu uma cruz. Então, os mesmos sofrimentos que ele sofreu, nós temos que passar por algumas. Ele mesmo disse, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, disserem toda sorte de mal contra vós. Ele disse, levantai as vossas cabeças, porque grande é a vossa esperança, o vosso galardão. Jesus nos prometeu, ele disse assim, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Muito bem, então vamos para a última pergunta agora, vamos rodar essa última pergunta aí. Gente, por que sofremos? Por quê? Olha só, é muito interessante, a pergunta delas tem a ver com o tema, né, Jean? Por que sofremos? Então é o nosso tema, para você que está chegando agora e não está entendendo nada, por que sofremos é o nosso tema. Então, por que sofremos, Jean? Falamos na primeira parte, falamos porque somos humanos. Primeiro. Falamos porque Deus é soberano e Ele permite aquilo que Ele quiser. Ele nos dá lições. Dá lições, Ele aproveita o sofrimento como ferramenta de correção e redirecionamento da nossa vida. Agora o terceiro tópico que é interessante, Jean, Negão, galera que aqui está, é o seguinte, a ação de Satanás e seus demônios, né? Por exemplo, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11, diz assim, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis, né, Jean? Exatamente. É interessante, existe a ação de Satanás, tem gente que acha que não acredita em Satanás, acha que não existe, mas existe, né, Jean? Exatamente. O apóstolo Paulo, que foi um homem que escreveu o Novo Testamento todo, a maioria das cartas, ele disse, quase todas as cartas, as mais fortes da igreja, que criou a espinha dorsal da igreja,
ele teve lugares que ele não conseguiu entrar por causa da ação de Satanás. Ele não permitiu. Jesus mesmo orou, chegou e disse para Pedro: Pedro, Satanás queria cirandar com você igual se ciranda o trigo, mas eu orei para o Pai livrar você. Que coisa. Olha que coisa interessante. Então o diabo ele vence algumas batalhas, vence, mas ele não vence a guerra. É como a gente já falou aqui, o fim é que vale. A gente precisa saber, se eu não me engano, não sei se estão lembrados, se me corrija se eu estiver errado. Acho que foi no livro de Daniel, que estava orando e o anjo veio entregar a bênção. Isso. Não foi isso? Exatamente. Então, a gente precisa saber, negão, uma coisa, que a ação de Satanás, que significa o inimigo de nosso adversário, nosso adversário. A ação de Satanás, ele existe, não é verdade? Sim. Ele vem, ele fica rodeando, né, Jean? Ao derredor. Ao derredor. Ele fica só na mutuca, essa é a palavra. Ele fica só espiando. Ao redor do redor. Ao redor do redor. O momento certo, o momento oportuno de uma brecha, porque ele é legalista, né, Jean? Eu disse legal, ele entrou e impediu o processo. Essa é a palavra. Ele é legalista, então olha só. A gente permite... Efésios 4:27 diz exatamente isso. Não deis lugar ao diabo. Então ele só entra aonde ele é convidado. Parece muito vampiro, bom, né? Parece história de vampiro. Ele só entra na casa se convidar. Hoje está uma febre aí de vampiro. O diabo é desse jeito. Convidou para entrar, ele entra. Agora, desse jeito, hein, Igor? Muita gente... Tem quando chama aquele amigo assim, amigo, pode vir. Legal. O diabo é desse jeito. Talvez as suas palavras não sejam essas, mas as suas atitudes estão dizendo assim, ó. Pode vir, diabo. E é importante a gente saber, negão, que dar lugar ao diabo não é o chifrudinho com rabo que vai aparecer na casa. Não é isso. Mas, por exemplo, nós somos casados. Aparece uma mulher muito bonita, sedutora. Ela é o diabo. Ela está fazendo o papel do diabo, porque ela veio para destruir a família. E a Bíblia diz que o ministério de Satanás é roubar, matar e destruir. Então, ela não... Meu amigo, o diabo não vem com rabinho e chifre, não. Ele vem encarnado em alguém ou em alguma coisa. Ele vem com uma situação que é para nos tirar do foco. Às vezes estamos no foco de Deus, fazendo aquilo que Deus quer. E aí o diabo pega e manda uma situação que a gente vai ganhar, entre aspas, muito dinheiro. Olha, agora eu vou ganhar muito dinheiro. Agora vai ser tudo bom demais. É hoje. Dá lugar ao diabo, né, negão? Exatamente. Então, as oportunidades são infinitas. Então, o nosso papel é, em Deus, ficar dizendo não para quantas forem possíveis, não é isso? Muito bom. E, Jean, tem um último item aqui também, a questão da semeadura, né? O nosso estilo de vida faz com que as coisas aconteçam, faz com que possamos sofrer, né? Por exemplo, o que eu planto, O que eu planto, eu colho, né? A Bíblia nos conta no livro de Gálatas, no capítulo 6, no verso 7, o quê? Que Deus não se deixa zombar. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, por que sofremos? Porque nós procuramos isso, ou seja, nós plantamos isso, né, Jean? Não dá para plantar batata e colher jaca, não dá para plantar cupuaçu e colher uva. Então, o homem vai plantar traição, o que ele vai colher? Porque ele vai plantar ódio, o que ele vai colher? Ele vai plantar falcatrua, infidelidade, ele não tem como colher. A Bíblia diz que aquele que planta algo espiritual colhe vida eterna, mas aquele que planta na carne colhe corrupção. Então, o estragado se é plantado na carne. Apenas o pessoal entendeu, por exemplo, um marido que ele não trata bem a esposa, ele trata igual, desculpa a palavra, um cachorro, e aí depois, o que ele vai colher dela, né? Então é apenas um exemplo para a pessoa entender que a gente está falando de semeadura. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. Exatamente. E no caso da mulher, já foi até dito por alguns psicólogos que a mulher é como um transformador. Recebe 110 e devolve 220. Com certeza, então, você tem que depositar para depois sacar, meu irmão. Se depositar, fizer uma boa semeadura no coração da sua esposa, deixar ela uma pessoa feliz, você vai colher, você vai ser o marido mais amado do mundo. Então, por que sofremos? Porque somos humanos. Por que sofremos? Porque Deus é soberano e permite as coisas em nossas vidas. Por que sofremos? Porque existe o adversário de nossas almas, Satanás. Por que sofremos? Porque nós procuramos, porque nós semeamos muitas coisas de ruim. E esse é o nosso bate-papo, nós vamos ficando por aqui. Todo louvor, honra e poder
majestade, soberano Rei.